Sabe aquele momento onde você acha que não vai dar conta de fazer nada, onde o seu raciocínio está mais lento, com mais dificuldade, onde você se sente inseguro ou insegura e com irritabilidade? Isso são características do burnout e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra e hoje eu vou abordar sobre o burnout. É cada vez mais frequente, mais comum eu atender burnout aqui no consultório. E geralmente, quando chega no consultório, o paciente já está no seu extremo do burnout, que é o esgotamento físico e mental. Então, ele vem na busca, na esperança de uma medicação que tire totalmente desses sintomas, que eu vou falar aqui já em seguida para ti. O burnout, quais são os sintomas, né? Vamos entrar de cara aqui no vídeo. O burnout tem a ver com estresse crônico, algo que se cronificou, muitas responsabilidades, muitas preocupações, e isso vai alterando a fisiologia do nosso organismo também, vai levando a uma estafa mental. Quais são os primeiros sintomas? Perdão, eu estou com o aparelho, aí eu acabo gaguejando. Quais são os primeiros sintomas que a gente percebe? Irritabilidade, insônia, ganho de peso, sim, alteração da pele, sensação de insegurança, desesperança, características muito comuns em pessoas que estão no estresse crônico. E deixa eu só ver aqui no meu roteirinho se eu deixei... Ah, tá. Negativismo são características, alteração do apetite também você pode colocar como característica. Tudo isso não é da noite para o dia, isso vem aos poucos e por isso que é difícil diagnosticar. Quando a pessoa ela percebe, geralmente o primeiro movimento vem de quem está de fora. Então, ou seu marido, ou sua esposa, sua mãe, vão perceber primeiro e vão falar que tem alguma coisa errada contigo. É comum o paciente, eu vou falar paciente porque quando vem aqui é paciente, o paciente ele negar, né? Então, geralmente, ou ele vem ao extremo, esgotado emocionalmente, com uma sensação de estafa mental, ou vem numa negação, do tipo, não, é só o trabalho, são questões com o meu chefe, são questões no meu relacionamento. A gente sempre tem uma justificativa para fazer de algum fator estressante, não é verdade? Então, eu vou pedir para que você faça um exercício agora. Se fosse simples e você pudesse dividir a sua vida em áreas, na afetiva, profissional, nas amizades, na familiar e na financeira, onde está doendo mais para ti? Onde te preocupa mais? Você vai apontar uma delas. Se você quiser colocar aqui no comentário para me ajudar a ter uma percepção melhor e assim seguir os próximos vídeos, né? Os futuros vídeos. Onde que está mais preocupante para ti? Se você respondeu todas, já tem um alerta aí, uma luzinha vermelha. Mas vamos supor que você coloca assim, olha, no trabalho, eu tenho uma pressão muito grande no trabalho e isso está me gerando estresse crônico. Perceba também se esta área que te preocupa mais está atingindo as outras áreas. Então, por exemplo, você deu o exemplo aqui do trabalho, do estresse com um líder, por exemplo, com um chefe. E isso afeta a sua área afetiva. Isso afeta a sua área financeira, porque você não consegue atingir metas e isso vai atingir na parte financeira. Então, é importante que você tenha noção quais são as áreas principais de preocupação que estão martelando os pensamentos na sua cabeça e quais as outras áreas que atingem. Quando o paciente chega ao consultório, geralmente ele já chega com tudo coisado. Eu vou brincar com aquilo, tudo coisado. Ele já atinge todas as áreas. Então, chega num estresse tão grande que a alternativa é realmente a gente entrar com medicação. Mas meu objetivo nesse vídeo é que você possa perceber esses sinais antes de que você parta logo para a medicação. Que condutas que você pode fazer? Então, se, por exemplo, pudesse... Sabe aquele fio de lã que está tudo cheio de nó? Se a gente tiver que tirar esse nó e precisar de uma pontinha. Então, você vai pegar essa pontinha, aonde você vai começar a trabalhar o seu estresse crônico. Talvez você esteja num nível, assistindo esse vídeo, que você está num esgotamento tão grande que essa pontinha, sim, é buscar uma terapia ou uma ajuda com um médico psiquiatra. Ou você ainda não está nesse extremo, mas já está afetando as áreas da sua vida. O que você pode fazer? Qual que é o primeiro passo que você pode dar? Quando a gente chega nesse nível de estresse muito grande, às vezes a gente fica perdido e não sabe por onde começar. Então, o primeiro passo aqui é muito importante. Eu vou dar um exemplo prático aqui para ti.
Eu já tive burnout, já tive algumas vezes, eu confesso. E se você reparar, se você segue meu canal há mais tempo, você vai ver que tem momentos que eu dou uma sumida. Por quê? Porque eu estou me priorizando nesses momentos. Geralmente eu entro em burnout porque eu tenho uma característica de workaholic. Então eu trabalho muito, já cheguei ao ponto de trabalhar aqui em São Paulo em 5 lugares diferentes, de segunda a segunda. Então eu tenho esse movimento muito linkado à minha personalidade de ir pegando as coisas e trabalhando demais. E é importante você escutar o seu corpo. Eu aprendi a escutar meu corpo. Então, meu primeiro burnout, eu nem sei quando que foi, viu, gente? Eu acho que foi na época da faculdade. Mas eu tive um muito importante, que foi a minha primeira, que eu sumi aqui do canal, foi quando eu fiz o transplante de córnea. Ali, naquele momento, eu estava com muito medo da cegueira. Então, aquilo mexeu no meu psicológico. Então, tinha um fator da saúde ali importante na minha vida, que eu tive que desacelerar. Recentemente, no ano passado, com o início da pandemia, também foi um fator estressante para todos nós, mas para mim, que eu estou usando como exemplo, essa questão da internet, para mim, é um fator estressante. De você ter que soltar um vídeo, você ver se converte, se não converte, aquelas coisas todas de internet que você sabe como é que funciona. Então, para mim, aquilo estava me acelerando, junto com uma carga horária de trabalho excessiva. Eu tenho uma característica muito clássica, que é dor de cabeça crônica, insônia, e eu fico cheia de espinha. Então, o meu corpo, ele fala para mim quando eu estou em burnout. O seu corpo, ele te avisa. Você sabe escutar o seu corpo? Isso é tão importante. Não deixa chegar ao extremo. Comece a escutar o seu corpo. O que ele está falando para você agora, nesse exato momento? Porque o que acontece é que às vezes a gente está tão acelerado, está tão cheio de preocupações, de responsabilidades, que a gente vai se atropelando. No meu caso, eu costumo dar pausas. E nessas pausas eu desacelero e penso, bom, agora deixa eu cuidar de mim. Não é tão simples fazer uma pausa assim, porque às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que a gente considera importante, mas o mais importante que a gente, com a nossa mente, não tem, tá? Então, eu quero deixar esse alerta para que, se você tiver nessa sensação de que você vai explodir, que você não está dando conta de tantas responsabilidades, qual é o primeiro passo, e você reconhecer os sinais que teu corpo está te dando. Não deixe chegar ao extremo, não deixe travar. Um outro exemplo que eu dou, que eu atendi não faz muito tempo, um executivo de uma grande empresa que ele travou. O burnout dele era tanto que ele chegou a acreditar que não sabia mais mandar e-mail. Dá para imaginar isso? É claro que ele sabia mandar e-mail, mas o estresse, a estafa mental estava de uma tal forma que ele travou a ponto de não saber mandar um e-mail. Ele achou que não sabia mandar um e-mail, né? Então você vai ter que desacelerar. Esse é um passo. Às vezes você precisa abrir mão de alguma coisa na sua vida. Aí só contigo. Às vezes você está num relacionamento tóxico que isso está afetando todas as outras áreas. Por isso que é importante também fazer um acompanhamento psicológico. Além daquelas atividades que a gente já sabe, né? Atividade física, alimentação, boa alimentação. Eu indico, principalmente para quem está em burnout, aprender a desacelerar. E uma forma de desacelerar é a meditação. Se você está no nível de ansiedade muito grande, muito acelerado, talvez começar uma meditação agora pode fazer com que você se foque mais nos pensamentos que te angustiam. Então, primeiro, qual que é o primeiro passo? Se eu desse um exemplo aqui, falasse para você falasse a sua história, contasse a sua história aqui para mim, e essa sua história você escutasse de um amigo, que conselho que você daria? Ou de uma amiga, né? Que conselho que você daria para essa amiga, para esse amigo? Você tem que sair um pouquinho de cena. Quando a gente está em burnout, a gente tem a sensação que a gente vai sufocar em tantos problemas, em tantos pensamentos que aceleram e entram na nossa mente. O que você pode fazer? E a partir daí, quando você chegar a esse extremo, que o burnout sim é um extremo, você chegar nesse ponto, você reconhecer esse ponto, que isso é fundamental, qual é o primeiro passo que você vai dar? Eu gostaria muito de saber qual é o primeiro passo que você vai dar para a sua vida, para você. Coloca aqui nos comentários, porque isso vai me dar um norte também para os próximos vídeos, né? Ou para o próximo vídeo, para poder ajudar mais pessoas. Aonde está mais preocupante para ti? É a vida financeira, a vida familiar, são as amizades? O que está te preocupando mais? É claro que a gente tem um viés aqui
a pandemia meio que é como se fosse o que está ruim, você acrescenta um pouco mais, coloca um peso a mais, só que é importante você identificar as áreas, porque senão sempre você vai colocar que é a pandemia, que é a pandemia. Será que você não estava acelerada ou acelerado antes da pandemia? Todos nós temos problemas em diversas áreas da vida, não é assim tudo poliana. Mas o burnout tem uma característica daquela preocupação excessiva, constante, e aquela sensação de que você não vai dar conta, aquela sensação que você vai sair da caixinha. Como que você está se sentindo? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você pesquisou a palavra burnout. Quando o paciente chega no meu consultório, muitas vezes é que nem eu citei anteriormente, ele já chega no seu extremo. Então, é muito comum, sim, eu pedir os exames, ver se não tem alguma alteração, por exemplo, de tireoide, se não tem já fatores inflamatórios que aumentaram muito no organismo dele, eu faço uma investigação clínica também. Mas, geralmente, eu tenho que iniciar uma medicação. Por quê? Porque é comum o burnout estar associado com depressão, com ansiedade generalizada, com insônia crônica. Então, tem outros fatores que somam e pioram e coisam o quadro. Geralmente, o tratamento medicamentoso a gente faz quando o paciente tentou outras alternativas. Então, eu não começo logo de cara com medicamento, porque você pode sim ver outras alternativas e mudar o seu dia a dia, mudar a maneira como você lida com o seu dia a dia. Eu dei o meu exemplo, o que eu faço quando eu entro nesse looping de aceleração, de estresse, eu dou uma pausa. E a pausa é muito importante para mim, para eu entender onde que está me preocupando mais, o que eu estou fazendo que está me gerando essa aceleração. Por isso que eu sumo de vez em quando. Isso é importante para eu cuidar da minha saúde mental, porque eu sou responsável por mim. Você é responsável por você. Então, olhar para si, olhar para o seu momento e começar a fazer diferente. No meu exemplo, o que é fazer diferente? Eu tive que diminuir minha carga horária. Não é fácil, tá? Por diversas questões, mas eu tive que desacelerar. Então, eu passei menos para Uberlândia, eu estava indo toda semana, agora eu estou indo de 15 em 15 dias. Eu saí de algumas clínicas e hospitais que eu fazia aqui em São Paulo, porque eu precisava me priorizar. E eu estou numa certa idade, aquela idade que a gente mistura meio sintomas de climatério, de menopausa, o que é, e eu fui deixando passar isso. E eu não posso fazer isso comigo. Na época da córnea, do transplante de córnea, eu tive um descolamento de córnea, porque eu estava muito acelerada. Eu não estava dormindo bem. Então, eu acho que o meu próprio organismo rejeitou a primeira córnea. Certo? Coloque aqui nos comentários que dúvida que você tem sobre burnout. Como que você está vendo a sua vida? Aqui no canal eu coloco muitos vídeos sobre a parte comportamental e esse movimento de olhar para si. É importante você fazer diferente. Não adianta você ver um vídeo, então tá, burnout, eu sei o que é, coloco lá no Google, eu já tenho a definição. Mas você é responsável por você. A partir de agora, é importante que você faça diferente. Coloque, se está sedentário, coloque atividade física na sua vida. Se está num relacionamento tóxico, é importante que você olhe para esse relacionamento ou faça uma terapia de casal, ou você sai desse relacionamento. Eu sei que não é fácil, mas algo tem que ser feito. Você não pode pegar uma medicação e mascarar o que o seu corpo está te dizendo. Pacientes que conseguem receita de tarja preta, conseguem comprar remédio de tarja preta sem receita, e vão tomando, porque eles querem desacelerar a base de um químico sem resolver aquilo que está fomentando aquele estresse todo. Eu sei que em nível de trabalho é muito simples eu falar para ti, sai do trabalho, você tem contas a pagar, você tem muitas questões a fazer, mas às vezes se está um trabalho que o ambiente é tóxico no trabalho, já começa a mandar o seu currículo, já começa a criar estratégias para que você se veja trabalhando em outro local e você também possa participar de oportunidades de trabalhar em outro local. Algo tem que ser feito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Coloque aqui suas dúvidas no comentário e me fale qual área da sua vida você tem maior preocupação. Te vejo no próximo vídeo.